Com certeza. Tá todo mundo naquele sábado da tarde, né? Boa tarde! Boa tarde! Eu tô querendo ver se essa energia, né? Ela chega, porque ela vai começar todo mundo almoçou bem. Boa ideia. Faz sorteio que volta. Eu já sugeri isso, tá, querida? Também a gente acorda na hora. Já sugeri. Ó, tá vendo? Já sugeri sorteios pós-almoço pra dar aquela animada, viu? E até pra estimular o pessoal a chegar mais cedo aqui na volta. Verdade, verdade. Sorteiozinho, tá todo mundo esperando. E aí, vamos começar? Bora. Para a gente não se atrasar mais, eu já vou chamar aqui o nosso palestrante. Chamo aqui ao palco para falar com a gente Laércio Menegas Júnior, consultor político que já está aqui conosco. Laércio, ele é membro da Associação Brasileira de Consultores Políticos, participou como estrategista na coordenação de eleições em diversos cargos, é especialista em pesquisa para empresas, associações, mandatos e eleições, e idealizador da empresa Menegas Júnior. Seja bem-vindo. Tudo não. Oi. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje no Connect com vocês, falando com pessoas do Brasil inteiro. Sei que depois do almoço, até engrenar novamente, vai um tempinho, mas não tem problema. A gente vai aquecendo junto aqui e vai engrenando. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu slide aqui está funcionando. Aí. O meu nome é Laércio Menegas Júnior, eu sou membro da Promap, sou membro da Avicop, trabalho com eleição já há 20 anos, 10 anos do lado do balcão como assessor. Já fui chefe de gabinete de deputado federal, deputado estadual, secretário de governo. E nos últimos 10 anos eu montei uma empresa de consultoria, de pesquisa, como estrategista eleitoral, vivendo uma nova experiência por trás. Uma coisa é estar dentro do processo do mandato, quem é que é assessor. Fazer uma pesquisinha rápida aqui. Quem trabalha com assessoria e consultoria, levanta a mão para mim, por favor. Assessor e consultor. Legal. E político? Quem é político aqui? Está dividido. Está dividido. Vou olhar aqui. Está bem dividido. Eu vou fazer a palestra para os dois públicos. Bom, relativo ao que a gente vai falar hoje aqui, eu trouxe três temas. Eu trouxe três temas para a gente conversar hoje aqui. Tá? Eu vou falar com vocês sobre pesquisa, eu vou falar com vocês sobre posicionamento e narrativa, todo esse trabalho que tem que ser feito antes de sair postando na rede social, todo esse trabalho de construção que é importante a gente fazer. E no final eu vou fazer um pinga-fogo rapidinho aí, com 16 dicas sobre a eleição. Eu quero falar rapidamente das eleições no Brasil. A gente teve, nos últimos anos, de 89 para cá, uma característica de uma bipolarização entre PT e PSDB. Desde 89 até 2018, nós tivemos ali PT e PSDB como protagonistas das eleições presidenciais no Brasil. Desde 89, quando Mário Covas foi o primeiro candidato do PSDB, Lula foi o primeiro candidato do PT, de lá até 2018, os dois construíram, PSDB e PT, o protagonismo da política no Brasil. E isso teve final quando? Em 2018, quando o PSDB, de Geraldo Alckmin, fez uma campanha pífia para presidente e o polo que era ocupado pelo PSDB começou a ser ocupado por Bolsonaro, que começou a representar o conservadorismo no Brasil. Então, a eleição de 2018, ela foi a eleição do novo, não se tinha que fazer muita proposta, vocês lembram disso, era só tocar pedra, dizer que era novo, dizer que era antipolítico. Então aquela eleição, realmente ela apertou o reset da política no Brasil, ela mudou. De 2018 para cá nós tivemos um novo momento da política no Brasil, inclusive em termos de comunicação e mobilização. 2020 foi a eleição do Continua, foi o maior índice de continua de eleições, ou prefeito se elegeu ou fez sucessor na história do Brasil. Nós chegamos a quase 70% de continua, da eleição de continuidade em 2020. Por quê? Porque o eleitor foi mais conservador, ele fez o voto mais seguro, ele não quis fazer a mudança. Nós tivemos aqui o Covid, nós tivemos a oportunidade de prefeitos que estavam mal avaliados naquele momento,
poderem ficar bem avaliados quando surgiram naquela jornada do herói, na questão da saúde, né, falando de vacina, falando de... Então 2020 foi um ano que favoreceu quem estava no poder e foi o maior índice de aprovação continua, né, de reeleição de prefeitos no Brasil. E a eleição de 2022 foi a eleição do anti. Nós tivemos aí dois grandes políticos que geraram paixão e ódio, né? E a gente está falando desses dois aqui. A gente está falando, primeiro, do Lula, que traz por si a história do homem simples, do cara que veio das massas, veio da família humilde, cresceu, tentou ser presidente desde 89, foi batendo na trave até chegar em 2002 e conseguiu nessa eleição, com essa narrativa aqui, ganhar a eleição, juntando até nessa junção que ele fez com o Alckmin, vocês há de concordar comigo, que ele fez um todos contra o Bolsonaro, ele conseguiu ganhar a eleição mandando esse recado. E uma força interna muito grande, principalmente nas camadas mais simples. E nós temos do outro lado, outro cara que sabe fazer mobilização digital, comunicação digital, na eleição que foi o Bolsonaro, fazendo a jornada do herói, fazendo essa construção de algumas trabalhando, somente no brasileiro, algumas crenças, alguns valores, né, que conseguiram fazer com que ele fizesse uma grande eleição, mesmo tendo perdido a eleição no Brasil. Bom, o que a gente espera de 2024? E aí que eu quero trazer para vocês um pouco daquilo que eu tenho pesquisado, daquilo que eu tenho feito. Eu tenho feito pesquisa no Brasil inteiro. Em 10 estados do Brasil eu tenho conseguido construir pesquisas municipais, entendendo qual vai ser a tônica da eleição de 2024. E a gente consegue já agora perceber, entender e começar a visualizar algumas questões. Evidentemente que ninguém sabe todas as respostas. Ninguém sabe todas as respostas. Quando a gente acha que em eleição, eu vou muito em cidade, principalmente em cidade pequena e média, e as pessoas dizem, mas aqui não sei, sempre funcionou assim e tal. De 2018 para cá mudou tudo. Quando a gente acha que sabe todas as respostas, vem uma nova eleição e muda todas as perguntas. E é por isso que a gente está aqui hoje. Por que vocês estão aqui hoje? Justamente buscando esses insights provocativos. As palestras aqui elas são provocativas no sentido de mexer, tirar vocês da área de conforto, fazer vocês refletir dentro do município de vocês, aquilo que está acontecendo, e mostrar que vocês têm tempo a favor de vocês, que é o principal ativo. Né? A eleição está distante para o eleitor médio, para o cidadão comum? Sim, muito distante. Ele não está aí para a eleição agora. A gente, como profissional, como político, como pessoas que gostam de política, trabalham com ela de alguma maneira, estão preocupadas com a eleição. O eleitor médio não está preocupado com a eleição nesse momento. Ele está preocupado com o time de futebol no final de semana, ele está preocupado com o filho na escola, ele está preocupado com outras construções que devem ser feitas. Mas para nós não. Para nós é importante começar desde já. Quem não começou já está atrasado nessa construção. E o que eu tenho percebido? Primeiro, nesses municípios que a gente tem pesquisado, as pessoas estão exigindo mais posicionamento. As pessoas estão exigindo posicionamento do político. Está cada vez mais difícil para quem é muro, para quem quer ficar de bonzinho com todo mundo. A eleição de 18 para cá, ela amadureceu um processo de americanização da eleição no Brasil. As pessoas estão exigindo que os políticos tenham um lado, tenham posicionamento. Se assuntos que eram proibidos de falar, como aborto, por exemplo, há 20 anos atrás, onde os políticos se escondiam de falar sobre certos assuntos, eles estão exigindo posicionamento. O político tem que se posicionar. E por isso que a gente precisa pesquisar. A minha provocação com vocês aqui hoje, eu não vou falar de comunicação, de mobilização, porque a gente vai ter aqui dois dos maiores do Brasil que vão falar sobre isso. Nós vamos ter aqui no final do dia Lucas Pimenta, que está aqui junto conosco já. Lucas, agradeço a audiência qualificada, e ele vai falar para vocês sobre conteúdo, sobre comunicação. Então eu não vou falar sobre comunicação e nem vou falar de mobilização, de outros insights que o Fred Perillo vai trazer. O Fred é o maior treinador do Brasil, amanhã, ele é o último, né? Eu acho que o Emerson do Eleges, o nosso guia, a nossa farol que ilumina todos, já colocou o Fred por último amanhã, para segurar a galera, porque Fred, sem dúvida nenhuma, eu vi a palestra do Fred, não sei se ele mexeu ou não, mas eu vi a palestra do Compol, e o Fred Perillo é o maior treinador de políticos do Brasil, é um cara que eu me inspiro muito também, esse tripé Emerson, Lucas e Fred fazem a diferença no mercado de marketing político. Mas voltando aqui,
O que eu quero provocar vocês? Antes de sair fazendo a comunicação e antes de sair fazendo a mobilização, eu gostaria que vocês pensassem, entendessem, pesquisassem. E pesquisar nem sempre é pesquisa científica. Eu vou falar com vocês aqui sobre pesquisa científica. Nós vamos conversar aqui sobre a importância da pesquisa científica. Uma eleição de prefeito, uma eleição municipal, quem não tem uma pesquisa já começa errado. Já começa errado. A eleição de vereador você não precisa. O pesquisar é muito mais entender o cenário, entender o ambiente, ter paciência na escolha do partido que você vai fazer. Para quem é candidato a prefeito, eu sei que tem que ter um pouquinho de pressa para construir o partido, mas quem é candidato a vereador não precisa, espera, dá uma respirada, fica rouco de tanto ouvir, namora bastante, porque não vai ser igual da outra vez. Os números de partidos estão caindo, as fusões, as coligações, as federações aconteceram, muitas vezes no partido local não tem uma relevância grande no município. Aquele que tem uma relevância grande, às vezes tem um puxador de voto que tira a tua eleição. Agora também não dá para ir para um lugar onde não tem voto, porque senão não faz nenhum. Então, entender o cenário. Quando eu digo entender, é pesquisar. Pesquisa é entender. E não são só números. Eu não estou falando de números. Eu estou falando de sentimentos, de tendências. Números por si só não adianta. A pesquisa agora diz, olha, quem é que está na frente, quem que você votaria, A, B, C, D. Isso não é pesquisa. O que eu estou falando é avaliação qual, que eu vou falar depois ali, é entender os porquês, as tendências. Então, o que vocês, o que nós, consultores, vocês colegas, consultores, assessores políticos, precisam ter nesse momento? Essas duas palavras aqui. Relacionamento e reputação. Relacionamento no sentido de ter mobilização, de começar a transformar relacionamento em voto, em começar a conversar com as pessoas. Não adianta botar lá na rede social e dizer, eu sou pré-candidato a vereador, mas você já pode, como candidato a vereador, conversar com os seus, conversar com a sua família, conversar com os seus vizinhos, com aqueles que são mais próximos, assim como a sua reputação através da comunicação. E por isso que eu deixei em vermelho ali, esse organograma, que é um organograma simples, mas para dizer para vocês que a gente vai falar de pesquisa, mas porque tudo que nós vamos pesquisar é para quê? É para ter posicionamento, narrativa e poder fazer uma comunicação e mobilização de qualidade. Hoje, a comunicação e mobilização vai ser o principal ativo dessa eleição. Quem não trabalhar com tráfego pago, quem não trabalhar com uma mobilização, somente o WhatsApp, está morto ano que vem. Quem não começar a fazer as suas reuniões, e nas suas reuniões, pelo menos pegar o telefone, o bairro e o nome da pessoa, está morto. Não valeu a reunião. Você não vai conseguir chegar até 2024 conversando com essas pessoas se você não tiver um canal de comunicação para isso. Pois bem, as 3 fases da campanha. A primeira fase da campanha é a fase Me Conheça. Tem muita gente queimando a largada. Tem muita gente dizendo, olha, eu sou candidato, pedindo voto para mim, eu querendo ser o chato da rodada, vai num evento, vai numa reunião, quer falar de política. Empatia, gente. O momento agora é de empatia. A primeira fase é a fase do Me Conheça. É a fase onde você vai contar a sua história, o seu passado que lhe dá credibilidade, o seu futuro, que é aquilo que você pensa para o futuro, é te conhecer. É como um relacionamento. A gente começa construindo esse conhecimento com as pessoas. Depois a fase do Confia em Mim. Aí eu começo a falar dos propósitos, eu começo a falar aquilo que eu penso de fato, entro um pouco em assuntos da cidade já, a não ser que se você já é vereador, já é prefeito, é diferente. Eu estou falando aqui para quem vai começar nessa construção. E o terceiro é o Vote em Mim. Aí sim, é aquela fase do pedir voto, de falar de proposta, de conversar. Então, nós estamos nessa primeira fase da campanha. E para a gente iniciar certo a primeira fase, eu quero fazer uma comunicação para que a gente possa fazer a pesquisa. E o que é a pesquisa? Não é só a pesquisa científica. São essas 3 fases. Qualquer eleição que vocês forem fazer aqui, seja ele você como assessor, como consultor, como político, faça uma pesquisa. E pesquisa essa investigação em 3 pontos. Primeiro, os dados gratuitos. Segundo, a análise SWOT. E terceiro, a pesquisa. O que são os dados gratuitos? Hoje muita coisa está disponível de graça para todos nós. As pessoas hoje podem pesquisar, por exemplo, no site do IBGE. Aliás, eu acredito que hoje ou amanhã o censo de 2020 vai ser anunciado. Não sei se já saiu. Amanhã? Não, já saiu, já liberou. Saiu hoje. Graças a Deus, para quem trabalha com pesquisa, a Sandra que está aqui vai falar para vocês também, que tem muito de pesquisa, né, para todos os outros aqui, o censo saiu. A gente usa o TSE, o TRE e o censo, né, para fazer. Então,
buscar lá o comportamento das últimas eleições, coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, quantas pessoas, qual é a faixa etária do eleitor, o que o eleitor faz, qual é a renda, enfim. Entender na cidade, hoje tem vários cálculos e vários que são de graça, está ali. Por que a gente não pesquisa antes de entrar? Por que a gente não faz essa investigação? Segundo ponto, análise SWOT. Tem pessoas que não gostam, acham uma ferramenta extremamente ultrapassada. Eu gosto. Eu quero dizer para vocês que a análise SWOT é fundamental. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que você dá oportunidade para todo mundo participar da eleição. Quem aqui já não participou de uma eleição, por exemplo, que tem, às vezes, aquele familiar, ou aquele amigo, ou aquele palpiteiro, ou aquele cara que tem uma opinião legal, muitas vezes, tem gente que tem opinião. Então, aqui você consegue reunir tudo. Você consegue dar oportunidade para todos falarem. Tanto aquele que é chato, que é palpiteiro, que não entende nada de política, que pode ser parente do candidato ou não, ou aquele que entende o candidato, que fala as verdades para ele, que conhece ele. Então, aqui eu vou conseguir, nessa análise SWOT, eu vou conseguir gerar uma coisa, uma campanha que eu chamo sempre de pertencimento. Ninguém é contra aquilo que ajuda a decidir. Se você fizer esse processo aqui na sua eleição, onde todos são chamados, as pessoas mais próximas, os familiares e tal, e trazer essa avaliação, você conversou com todos. E vai trazer insights bons. Não quer dizer também que a análise SWOT é só para aquele palpiteiro chato, aquele burrinho lá participar, não é isso? Você vai buscar também alguns insights, algumas provocações, alguns resultados bastante interessantes. Então, façam aí de 8 a 10 análises SWOT com familiares, amigos, assessores próximos, com o próprio candidato também, que aí não seria uma análise SWOT, seria um diamante, seria uma entrevista em profundidade, onde o candidato coloca para você aquilo que pensa, os seus propósitos, enfim. E terceiro, pesquisa. Aqui eu falo pesquisa científica. Eleição acredita em Deus e em números, eu digo sempre isso. Quem não sabe para onde ir, qualquer vento serve, gente. A pesquisa é uma ferramenta fundamental para quem vai para uma eleição municipal, para um prefeito, para um governador. Eleição proporcional de vereador não precisa. Precisa investigar, não fazer uma pesquisa científica. Muitas vezes uma enquete, muitas vezes conversar com as pessoas. A diferença de pesquisa e enquete, eu sei que todos sabem, mas é que a enquete não tem campo amostral, não tem validade científica, mas ela serve muitas vezes para nos dar um direcionamento aí daquilo que está acontecendo. Então, eu quero agora focar nesse ponto, pesquisa científica. Vai fazer uma eleição municipal? Convença o seu candidato a fazer uma pesquisa inicial. Não tem como você começar uma pesquisa. A pesquisa te dá o direcionamento de qualquer projeto. Se você não fizer esses passos aqui, uma pesquisa, uma avaliação dos dados gratuitos, não fizer uma análise SWOT, uma entrevista com o candidato, além dos parentes, amigos e coordenadores, e não fizer uma pesquisa científica, você está saindo atrás, você está saindo mal. Aí vai alguém aqui me perguntar, se vou perguntar no final, eu já pergunto aqui, mas as pesquisas são confiáveis? Dá para confiar em pesquisa? Bom, eu não estou falando aqui de pesquisa no sentido de motivação para a eleição. As pesquisas foram as primeiras fake news da eleição, Por quê? Porque quem aqui já não fez uma pesquisa, uma campanha, onde na reta final tinha que fazer um resultado lá de pesquisa, ou de enquete para botar no jornal, para jogar na cidade inteira, para motivar as pessoas. Eu não estou falando desse tipo de pesquisa. E nem estou falando de alguns institutos que, infelizmente, na eleição presidencial deixaram a desejar. A eleição presidencial fez com que a dúvida da pesquisa crescesse muito mais. A opinião pública começou a questionar muito mais a validade científica das pesquisas depois da eleição presidencial. A pesquisa que eu estou falando aqui para vocês é a pesquisa para a construção da estratégia. Não é pesquisa para nos enganar, não é pesquisa para divulgar, não é pesquisa para publicar. Eu estou falando de um diagnóstico, de uma pesquisa para a construção da estratégia ideal. Se a eleição municipal não tem uma estratégia, se você não tem uma estratégia, você está dentro da estratégia de alguém. Então, a pesquisa é o primeiro passo para uma eleição municipal. E o que é a pesquisa? A pesquisa é isso. É o que as pessoas falam de você quando você não está presente na sala. Porque quando você está presente na sala, puxa saco, vai lá, quem puxa o saco também puxa o tapete. Puxa saco, vai lá, fala bem de política, está tudo bem, que vai ganhar a eleição. Então, buscar a pesquisa nada mais é do que um elemento para a construção da estratégia ideal. E aí, qual é a pesquisa que eu estou falando aqui? É a pesquisa quali e quanti.
Os indivíduos formam opinião baseada em dois elementos: racionais e emotivos. Muito mais emoção do que razão. Mas a razão ela serve para dar o norte, ela serve para dar. Se nós fôssemos dividir aqui a campanha em jornalismo e publicidade, a publicidade é a parte de emoção. É aquilo que a gente faz para embrulhar para presente e entregar para o leitor. E o jornal, a parte de jornalismo, seria a parte racional, seriam os elementos em si. Então, as pessoas formam opinião baseada em razão e emoção. E numa proporção muito maior em emoção. Muito maior. Chega a 20-80. Isso todas as pesquisas mostram. O voto no Brasil, a eleição no Brasil, ela é extremamente emocional. Por isso eu digo para vocês, o que não emociona, não funciona. A emoção é o principal ingrediente. O Lucas Pimenta depois vai falar sobre o conteúdo para vocês, conteúdos relevantes. Se não tiver emoção no conteúdo, se não tiver alguns requisitos, de nada vai adiantar essa produção de comunicação, aquilo que você fala. Então, os indivíduos levam em consideração o fator emocional e o fator racional. Os dois têm que estar presentes. Porque também se não tiver uma causa nova, se não tiver uma razão, se não tiver o racional junto, tu não consegue expandir, tu não consegue multiplicar. Tem que ter uma causa, tem que ter uma bandeira, tem que ter um propósito, tem que ter uma dor comum, que muitas vezes se cria essa dor comum, né? Se faz a estratégia do inimigo comum, como eu vou mostrar para vocês aqui no final. No final eu vou trazer aqui para vocês uma campanha que eu fiz em Laguna, uma cidade de Santa Catarina, no qual a gente conseguiu ganhar do prefeito que estava no poder. Eu falei para vocês que 2020 foi muito difícil tirar quem estava no poder, mas no final aqui da apresentação eu vou mostrar para vocês sobre a estratégia, tudo baseado em pesquisa. O Fred Birilo está aqui, fez em digital dessa eleição comigo, e a gente fez duas pesquisas quali, uma na pré-campanha e uma quando iniciou a campanha, e conseguiu extrair todos os sentimentos. Eu vou mostrar para vocês no final com exemplos práticos. Tipos de pesquisa, as duas mais comuns, quali e quanti. Qual é a pesquisa que interessa agora? A quali. A quanti pouco importa. O dado mais importante da quanti nesse momento é a rejeição. É entender a linha de corte até onde o meu candidato pode crescer. Até onde ele pode ir. Quando ele tem uma rejeição muito alta dentro da eleição, esse é o problema. Quanto ele está agora não interessa. Quantas vezes eu já cheguei no município aqui e os caras dizendo assim: Alex, aqui eu sou muito conhecido, eu tenho 70% do pessoal que conhece. Aí tu vai olhar lá a pesquisa dele e diz: você conhece o fulano de tal? 70% de fato conhece e 30% não conhece. Só que não é essa a pergunta que tem que ser feita. A gente tem que saber se o cara é conhecido e se é bem falado. Então a pergunta tinha que ser assim: você conhece ou ouviu falar eu vou usar o exemplo aqui do meu candidato a prefeito lá de Pojuca, que está aqui, o Eduardo. O Eduardo está aqui, pré-candidato a prefeito de Pojuca, lá na Bahia. Então a pergunta que tem que ter é o seguinte: você conhece ou ouviu falar do Eduardo Belino? Conheço e ouvi falar bem. Conheço e ouvi falar mal. Não conheço, mas ouvi falar bem. Não conheço, mas ouvi falar mal. E o que eu ouvi falar? O que eu ouvi falar bem? O que eu ouvi falar mal? Isso são tendências, isso é sentimentos. Não são números que eu quero extrair agora, quem está na frente ou não. Eu preciso entender se o meu candidato tem condições, tem qualidades, tem virtudes, se ele tem propósito, qual é a imagem que a população enxerga dele. O que as pessoas falam dele quando ele não está na sala. Então, esse é o tipo de pesquisa que a gente precisa. A gente desenvolveu uma pesquisa chamada Painel, que mistura quanti e quali. Porque uma quanti só ela não resolve. O que é a quanti, gente? Eu sei que a maioria sabe aqui, mas só para a gente nivelar. A quanti são aquelas pesquisas que passam na televisão. São as pesquisas, aquelas presidenciais, são aquelas que têm alternativas, são perguntas fechadas. Você vota em quem para prefeito? A, B, C, D. O governo é ótimo, bom, é regular, ruim, péssimo. Ou seja, são perguntas fechadas. O que são as quais? São abertas. A gente pergunta: olha, você gosta de morar na cidade? Por quê? Você conhece o fulano de tal? Por quê? São uma série de perguntas abertas que te dão tendências, que te dão sentimentos, que fazem com que as pessoas busquem, o pesquisador entregue para a coordenação de campanha, para o candidato, uma linha para a estratégia, uma orientação, como é que eu vou trabalhar. Eu vou mostrar para vocês no final. Então, pesquisas, quanti e quali. Qual interessa agora? Quali. A quali é um pouquinho mais cara? A quali ela tem entrevista de profundidade individual e tem a quali que são aplicadas em focus grupos, com moderador. Mas vale o investimento para quem puder fazer. Mas quem não puder fazer a quali em profundidade, a quali focus grupos,
faça uma painel dessa, faça uma pesquisa, mas não inicie sem pesquisa. Não façam isso. Não sejam para a deriva. Metodologia e amostragem. Geralmente os principais institutos do Brasil trabalham com pesquisa por telefone ou pesquisa pessoalmente. Eu gosto mais da pessoalmente. Eu acredito que pessoalmente você consegue extrair, principalmente na quali, até porque a quali não dá para fazer por telefone. A pesquisa por telefone ela dá certo também, na margem de erro, mas ela precisa de poucas perguntas objetivas, senão a pessoa não fica até o final. Né? FSP faz pesquisa de telefone, outros institutos fazem também. Já o Paraná Pesquisas, outros institutos fazem pessoalmente. Eu gosto da pesquisa pessoal, daquelas que é feita em domicílio. Tem umas que é feita também em fluxo de pessoas. Né? Tem cidades que as pessoas ficam no fluxo de pessoas, depois elas vão para o bairro para fazer as amostras que elas precisam. Bom, o que precisa ter numa pesquisa, em termos de linha de filtro? Primeiro, bairro, região, né? Sexo e idade. Você tem que ter essa modulação, tem que ter no campo amostral essa separação. Tem alguns institutos que utilizam mais duas. Utilizam a renda, quanto que a pessoa ganha, tem institutos que usam também quanto ela ganha, só em cidade média maior, quanto ela ganha, e também a questão de religião. Né? Qual é a religião? Então, eu pergunto no final qual é a religião, gosto de saber como é que está no... Mas são filtros que se utiliza, que é importante. Mas pelo menos essas três, se não tiver essas três aqui, não leve a pesquisa a sério. Sexo, idade e bairro, região. Essa divisão tem que ter. E é uma divisão do campo amostral feito através de pesquisa, gente, através do estatístico, não é de qualquer jeito. É você calcular lá quantas pessoas tem naquele bairro, naquela região, naquele distrito, é saber quantas entrevistas eu tenho que pegar de pessoas com determinada idade, isso tudo baseado no site do TSE, do TRE e agora do censo, né, que vocês disseram, eu achei que era amanhã, eu aprendi uma nova aqui, hoje, já está à disposição, que bom. A amostragem é quantas entrevistas a gente precisa, como a gente não pode fazer a cidade inteira, a gente precisa de uma amostragem. Uma cidade, por exemplo, de 10.400 entrevistas já está excelente, para vocês terem uma ideia. Indicadores obrigatórios de uma pesquisa. Primeiro, rejeição. Tem que ter rejeição. Ponto. Segundo, avaliação de governo. Nós temos que saber como é que está o governo municipal. Vocês projetam no município, eu preciso entender como é que está o prefeito. Eu vou falar depois no próximo slide sobre isso. Além disso, além da rejeição, eu preciso entender na espontânea como é que está. A pergunta espontânea, se a eleição fosse hoje, quem você votaria para prefeito em 24? A espontânea vale mais do que a simulada agora. Porque a espontânea é aquele voto cristalizado. É o cara que já está propenso a fazer esse voto. Então, existem alguns indicadores que são obrigatórios de estar na pesquisa. Avaliação do governo federal, estadual, municipal, a avaliação da rejeição, a avaliação dos concorrentes, aquilo que eu disse ali para vocês sobre avaliar os principais concorrentes de uma maneira mais clara, como eu dei o exemplo do Eduardo aqui, de conjunto. Então, fazer os indicadores obrigatórios da pesquisa. E aí o mais importante, que eu deixei aqui para vocês, eleição municipal não tem o terceiro resultado, gente. Não tem isso. Muda ou continua? Por que a pergunta que eu disse para vocês de ótimo e bom, regular, ruim, péssimo para prefeito é importante? Eu tenho que perguntar lá, você conhece, como você avalia o governo municipal do fulano? Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. E eu preciso saber isso. Ou se não, aprova ou reprova. Que são duas avaliações, depois eu até posso explicar para vocês, mas são maneiras de se avaliar, são maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Ou seja, quando eu vejo um município que tem uma tendência de continua, é porque o prefeito vai à reeleição porque ele vai colocar alguém. Quando ele vai à reeleição e ele tem uma boa avaliação, é muito difícil ganhar a eleição. Não é para qualquer um. Quando o prefeito está bem avaliado, quando ele tem um conceito bem montado, não é fácil tirar uma eleição do prefeito. Já quando ele vai fazer o sucessor, quando não é para ele, é diferente. Essa transferência de votos não é automática. É bem diferente. Tem vários elementos. Entendeu? E o índice continua. Então, no município, eu preciso saber, a tendência muda ou continua? No exemplo que eu vou dar para vocês ali, eu vou falar sobre 2020, a tendência do município de Lagoa e Santa Catarina era muda. Só que o muda tinha 2 candidatos fortíssimos, a eleição acabou equilibrada, vou mostrar no final para vocês. A tendência era a mudança. Então foi mais fácil de trabalhar no sentido de entender que o povo não queria aquilo que estava colocado. Só que quando veio uma segunda candidatura de mudança forte,
Isso quase nos tirou a eleição, porque o voto do Muda dividiu em dois. O cara que queria mudar, que estava descontente com o governo, dividiu dois. Então, quase que com 35%, 33%, o prefeito ganhou. Ele teve que fazer um trabalho muito forte em 2020 para tirar a eleição, que não foi fácil. Essa é uma tabela feita pela Quest, pelo Felipe, que é um dos maiores especialistas em pesquisa no Brasil. Na linha de baixo, ali para explicar para vocês, tem a soma de ótimo e bom. Então, o cara tem 40% de ótimo e bom. Então, na linha de baixo. A linha de cima é o seguinte: qual é a chance que ele tem de se eleger? O azul é o prefeito, é o cara que, se ele vai à eleição, o azul, e o verde é se ele vai colocar o sucessor. Certo? Então, ali, o cara que tem 50% de ótimo e bom, por exemplo, o prefeito, ele tem 60% de se eleger. E se for o cara que ele vai colocar, ele vai ter em torno de 40% de chance. Ou seja, isso é uma tabela que ele fez baseada em vários estudos que faz muito sentido nessa construção. Deixa eu tomar uma aguinha. Então eu vou resumir aqui para vocês o que a gente falou até agora, para depois ir para o exemplo prático. Esse é o resumo. O que a pesquisa faz? Ela analisa o ambiente, ela analisa lá quais os canais de comunicação que o pessoal está vendo. Tem cidade que tem que ter Twitter, tem cidade que não precisa de Twitter, tem cidade que o Facebook é muito forte, tem outras que nessas pesquisas agora de 24, o Instagram já está passando o Facebook, já tem cidades que o Instagram é mais visto que o próprio Facebook. Mas cada cidade tem as suas particularidades, então você descobre se a muda continua, você descobre a avaliação do governo, dos concorrentes, a rejeição do candidato. Você consegue extrair a história dele, o passado, o presente, ou seja, o que as pessoas projetam como imagem do seu candidato, o que as pessoas pensam dele nessa construção. E além do público-alvo, como eu falei ali, analisar as tendências, o que as pessoas buscam. Gente, tem candidatura, às vezes o prefeito fica falando de uma situação e o povo, os principais temas, o tema quente é outro, e a gente não trabalha o outro porque não tem essa informação. Muitas vezes a eleição não é de proposta, às vezes é de posicionamento, às vezes a eleição é muito mais por valores do que a proposta. Depois o Lucas vai falar sobre isso também, o Fred. Então, tem vezes que é um tema só, tem cidades que às vezes é um tema só que está em discussão. Então, a pesquisa é importante para isso, para que vocês tenham um manual para vocês poderem trabalhar estrategicamente, para você trabalhar o eixo político, para você entender o tamanho de cada um no jogo e também para a sua comunicação. Porque quando eu entrego um relatório desse, o relatório que a gente fez de Laguna, que eu vou mostrar para vocês, agora, eu entreguei na mão do Fred Perigo, que está aqui, e ele fez uma comunicação digital e nós ganhamos uma eleição dificílima na Laguna, que eu vou mostrar para vocês. As duas pesquisas mais prazerosas que eu fiz até hoje foi a pesquisa do governador Moisés. A minha empresa fez toda a eleição do governador Moisés em Santa Catarina, em 2018. Foi nós que fizemos toda a parte de TV, rádio, pesquisas da eleição dele. E essa de Laguna. Foram as duas assim porque o consultor político, o estrategista, ele tem uma linha de corte também, não resolve tudo. Tem vezes que a tendência é tão grande que tu não consegue resolver. Mas quando tu consegue encontrar, sabe, o sentido, quando você consegue encontrar os fatores, é muito prazeroso. A pesquisa é para a definição do posicionamento e da narrativa. Gente, o que é posicionamento, narrativa, storytelling? É a história que a gente vai contar. É como que a gente vai contar a história do candidato. A gente vai falar da vida dele, vai falar das propostas. É a maneira que se conta isso, é o encaixe disso. Por isso que eu falei da pesquisa, por isso que eu falei da investigação. A gente colocar isso, você que é candidato a vereador também, ou a prefeito, vale igual. Se você não se posicionar certo, se você não fizer a coisa de maneira correta, não vai adiantar nada. Então, todo esse trabalho de pesquisa que eu falei aqui é para isso. Tem muita gente aqui que sai postando. Gente, vou falar uma frase para vocês que eu quero que vocês guardem. Se vocês guardarem só essa frase, já valeu a minha palestra. Mais importante do que a velocidade agora, em junho, é a direção. Mais importante que a velocidade que vocês estão dando no projeto de vocês é a direção. Acertem a direção. Se vocês acertar a direção e andar a 70, 80 por hora, está ótimo para mim. Agora, se vocês não acertarem a direção, vocês podem estar andando errado, podem estar andando a 120, num sentido que não é para fazer. Acertem essa posição da direção. Acertem. Todo posicionamento narrativo tem personagens, tem contexto, tem uma história de superação, tem os problemas, tem soluções.
Ou seja, envolva as pessoas, faça com que ela fique interessante. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui sobre Laguna. Então, para encerrar essa parte, o passado, biografia, história e credibilidade. Credibilidade, gente, você não pode perder. Popularidade do perde, do ganha, tanto faz. Agora, credibilidade não. Perdeu, já era. Palavra dada no meio político tem que ser dada, não se discute mais. Se cumpre. Tem gente que tem prefeito, tem vereador que engana uma vez, depois não engana mais. Ou vai ter que enganar em outra freguesia. Então, tenha credibilidade. Mantenha. Você que é profissional de marketing, mantenha também. O presente e o futuro. O futuro é falar do amanhã. O que eu tenho visto nas pesquisas agora municipal? Vou dar um spoiler para vocês. A ideologia, uma pergunta que me faz, Laércio, a ideologia esse ano vai fazer a diferença na eleição municipal? Eu vou dizer para vocês o seguinte, ela vai fazer mais diferença do que fez em 2020. 2020 nós não tivemos um reflexo na eleição municipal do que foi 2018. Por quê? Porque o bolsonarismo não tinha um partido para chamar de seu. O PSL tinha rompido naquela época com o Bolsonaro e ele não fez a eleição por dentro do partido. Agora nós teremos uma esquerda e direita organizada. Nós teremos um posicionamento de esquerda organizado, né, liderados pelo PT, mas que partidos que servem o PT de esquerda e de centro-esquerda, e teremos na direita, liderados pelo PL e outros partidos periféricos como republicanos, liderando a direita. Então a influência da ideologia no voto, ela vai ser maior do que foi 2020. Tenho absoluta convicção disso. Agora, a pauta local ainda vai ser mais importante que a pauta ideológica. Buraco na rua do cara, o problema da saúde vai ser mais importante do que a ideologia. Ela vai ter peso sim, mais do que teve em 2020. O presente, você falou. Oi? Você falou do presente, não. Então eu falo que o presente é o seguinte, a qualidade do candidato, a simpatia dele, ele está presente na agenda. O presente que eu digo é a agenda dele. O candidato vai ganhar a eleição com a presença dele, com a questão dele estar junto, a qualidade dele, o passado, que é a biografia, né, e o futuro é falar do amanhã, o que vai ser transformado, o que vai ser beneficiado. Sendo que os candidatos a vereadores e deputados, tem 3 hoje que se destacam. Os candidatos temáticos, o que é o temático? Tem cara que fala da saúde, ou fala da causa animal, e ele tem uma causa forte. Vereador tem que ter 1 ou 2 bandeiras no máximo. Você que vai ser candidato a vereador, mais do que 2 não precisa. Então tem o vereador temático, tem o vereador regional, segmentado, que é aquele voto político das lideranças, e tem o voto ideológico. Então são os 3 votos que nós temos. Agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né, para finalizar a apresentação, daquilo que a gente usou a pesquisa no município de Laguna, conseguimos ganhar do prefeito que ia à reeleição em 2020, como eu falei para vocês, que foi uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, mas a pesquisa ajudou muito a equipe a vencer essa eleição. Primeiro, a gente identificou na pesquisa quais eram os temas que nós tínhamos. Nós conseguimos fazer um questionário, é importante também para vocês que vão contratar a pesquisa, façam um questionário científico, mais criativo. Cada município tem perguntas que são básicas, que tem que ter, mas outras dependem da situação. Muitas vezes eu encontro cliente que diz, eu quero entender a questão do vice-prefeito, como é que funciona. Eu quero entender como é que, se é um cara que eu tenho que botar uma mulher, se eu tenho que botar alguém do segmento, se eu tenho que botar um empresário, como é que eu preencho a chapa. Então, a pesquisa, ela tem que ser feita como um bom terno de linho, sob medida, mantendo aquelas perguntas que tem que ter, mas a criatividade, ela pode sim ser usada. Várias vezes já utilizei criatividade para descobrir situações dos municípios, investigar situações dos municípios, que são importantes. Então, a gente conseguiu lá para descobrir quais eram os temas principais. O Samir era um empresário, então a gente viu que as pessoas se interessavam, assim como todas, né? A gente bota uma foto lá com a família, com amigos, dá um monte de notícias. Tu bota lá uma foto trabalhando e tal, não dá tanto. Então, quais são o que a pesquisa mostrou para a gente naquele momento? As pessoas lá agora falavam emprego, indústria de pesca, infraestrutura e saúde. Então, esses eram os temas principais. O que a gente definiu? E até hoje é assim, esse material da outra lição, mas até hoje é assim. O que precisava fazer? A gente precisava ele ser visto como líder, ou seja, reputação, os 2 R's que eu falei, ele precisava ser visto como líder. 2, ele precisava ser conhecido, que é o que o candidato que vocês têm que fazer agora também, ser líder, ou seja, no que eu sou bom?
do que é aquilo que eu falo, o que eu tenho para ensinar para as pessoas. Qual é a minha profissão? Eu não preciso ser uma profissão nobre, tem que ser um médico. Não, às vezes eu já fiz a eleição de garçom para vereador, é uma profissão simples, humilde, mas o cara era um excelente garçom, tinha o dom de servir as pessoas, você deixa o vereador. Então, isso é solução, ou seja, estar adequado. O que eu tenho para apresentar? O que me difere? Qual é o meu contraste? O que me difere dos outros? Então, era o que tinha que fazer naquele momento. O que a gente fez? Fez a pesquisa, definiu a mensagem de campanha, planejou a comunicação, aí foi o Fred que fez, planejou, organizou a militância, treinou a militância, não vou falar muito disso, senão vou perder muito tempo aqui, a organização da palestra vai matar. Então a gente fez toda essa construção, fez todo o roteiro e a gente pegou lá a narrativa. Então, definimos a narrativa, eu vou falar para vocês só sobre a narrativa aqui, tá? Então nós definimos a narrativa dele, mas todos os outros também. Qual era o público-alvo? Como é que a gente ia trabalhar? Quais canais? Então definimos vários canais de comunicação, tanto os veículos tradicionais, porque alguns ele ajudava lá na cidade, então como ele não tinha dinheiro para tudo, aqui a gente pode falar. Ele ajudou alguns, outros ele não ajudou. E os canais de rede social também. A gente só trabalhou os canais de rede social que eram relevantes na cidade e que nós tínhamos condição de dar manutenção. Não adianta abrir um canal e não dar manutenção no canal. Tem que ter isso. Conteúdo, então, dentro do território de conteúdos, o Fred criou aí todo um calendário que foi um show de bola, a mobilização e as métricas. Qual era o posicionamento da candidatura dele? Foi aquilo que a pesquisa mostrou para nós. Ele era visto como um cara que tinha muito dinheiro, empresário, com dinheiro, antes que criou a palavra empreendedor. E começou a trazer a família dele, principalmente a esposa dele, que era muito bem vista na cidade, para a próxima família. Então ele era um empreendedor, apaixonado por Laguna, benfeitor da cidade, porque ele fazia parte do Rotary, ele fazia parte de várias entidades importantes, mas nunca tinha divulgado isso também. Então, ou seja, ele já fazia pela cidade, insatisfeito com a estagnação da cidade, administradas por políticos tradicionais. Ou seja, nós criamos um inimigo comum, era o político tradicional. Era o político tradicional. A gente fez uma vitória nessa eleição municipal. Como ele não foi candidato a nada, e o povo, e a pesquisa mostrava que o povo estava com nojo daqueles que estavam lá, a gente criou um inimigo comum. Assumiu a missão de dar sua contribuição ao município. A gente fazia vídeo dele, a população pedindo para ele ser candidato. Olha, tu tem que ser candidato. A gente criou um senso de missão para ele durante a eleição. Tudo isso baseado em pesquisa, tudo isso sabendo que o eleitor de Laguna pensava. Não só o que ele pensava da eleição do MAC, porque tem municípios que se repetem no comportamento. Se você, por exemplo, fizer uma pesquisa em Santa Catarina, você vai ver que o peso do bolsonarismo é maior. Se você fizer uma pesquisa na Bahia, você vai ver que o peso da esquerda do PT é maior. Então tem certos componentes regionais que não mudam. Agora tem outros que mudam, de cidade para cidade muda. Gente, não tem eleição igual em lugar nenhum. Não tem eleição igual em lugar nenhum. Cada cidade tem a sua construção. Então essa foi a narrativa que a gente usou para ele no documento. Então, o que ele tinha de diferencial competitivo que a gente trabalhou? Primeiro, era um empreendedor, era um cara que gerava emprego, então nós mostrávamos ele na empresa, um cara que ia fazer o emprego voltar na cidade, porque emprego era importante, estava na pesquisa. Benfeitor da cidade, ou seja, ele era um cara que, como cidadão, ele estava lá, ele era atuante, ele fazia a sua parte, já os políticos não faziam. Amor por Laguna, componente emocional, sempre componente emocional. A esposa dele, eu vou mostrar uma peça aqui para vocês. Umas peças simples, mas que foram chaves durante a eleição, participava muito, estava junto, coordenava as mulheres. Capacidade de gestão, ou seja, ele estava preparado para o cargo, ele dominava os temas. E a candidatura à missão, chamamento. As pessoas chamavam ele nesse processo. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo. Dá uma olhadinha aí que não está aí. Vou mostrar 3 vídeos para vocês de 1 minuto e meio, tá? Foi tudo uma vez, peraí. Tem mais uma parte aqui. Outra coisa importante. O eixo era de mudança, eu falei para vocês, né? O eixo era de mudança. Só que não era uma mudança radical. Não era aquela mudança onde o prefeito que foi à reeleição estava super mal avaliado. Ele estava razoável, ele tinha 40% de ótimo e bom essa eleição. Ele tinha 39% de ótimo e bom, quase 40%. Então, a mudança tem que ser segura. A gente não saiu falando mal da cidade. A população mostrava na pesquisa que eles não queriam falar mal da Laguna, fazer oposição, dizer que estava tudo errado, tal bagulho. Não. Foi uma transição no sentido de usar Laguna pode mais. Laguna merece mais. Foi leve, foi suave, foi com posicionamento, mas sem enfrentamento. As pessoas não queriam que falasse mal da cidade. A primeira entrevista que o Samir deu, o candidato na Laguna, foi muito mal vista. A primeira, antes da gente entrar na campanha. Por quê? Porque ele começou a dizer que estava um caos a cidade.
e a cidade lá não queria isso. Tem até situações que tem que fazer isso. Tem que bater forte, mas tem que beber. Então a gente mudou. Mostrou que Laguna tinha que mudar para melhor, que Laguna podia mais, focado no candidato. Depois focado no sentimento da cidade, que ele era a esperança de dias melhores, que ele ia fazer a coisa acontecer. E o terceiro ponto, foco no crescimento, no emprego. Então, esses foram os 3 eixos de mudanças que nós trabalhamos. E aqui foi o primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês, relativo à saúde. Então, eu falei para vocês que a saúde era importante, e eu falei para vocês que nós criamos um inimigo comum, que foi os políticos. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Solta o play para mim. Para quem já está na política há muito tempo como prefeito ou vereador, é fácil prometer e melhorar a saúde. Afinal, essa é a característica do político profissional. Prometer e não cumprir. Eu sou o Samir de Flor e quero fazer um pacto com você, Lagunense. Eu não sou político, eu não preciso da política, mas eu cansei de esperar pelos políticos para que a nossa cidade deslanche de vez e deixe de ser uma eterna promessa. Nós podemos mais. Eu tenho um plano de governo com as melhores propostas para a saúde, com a medicina itinerante, aonde as comunidades mais distantes terão estruturas. Tudo que a gente dizia, ele falava. Eu peço apenas uma oportunidade. Como cidadão e empresário, eu já ajudei a cidade, já ajudei o hospital, mas quero e estou preparado para fazer mais. Eu sou a melhor mudança. Pode acreditar. Vote 17. Segue algumas propostas para a área da saúde. Medicina alternativa. Aí eu vou mostrar inteiro aqui, mas ali ele falou tudo que a cidade, porque a saúde, muitas vezes, se você fizer uma pesquisa sobre cada cidade, saúde vai falar em que lugar. Tudo que é lugar vai dar saúde. Mas o que é a saúde? É o atendimento das pessoas? É o acolhimento que está faltando? É o hospital que está com problema? É a unidade de saúde que está com problema? É o exame? É o médico? É aprofundar, é investigar. É isso que eu estou propondo para vocês, é entender. Então a gente sabia em cada bairro, nos 3 principais distritos, o que ele tinha que falar. E aí o Fred fez a divulgação, o tráfego pago para aqueles bairros, entregando aquilo, né? Dando uma de Donald Trump, né, Fred? Donald Trump fazia isso, né? Como é que ele ganhou a eleição em 18? Entregando conteúdo para aquelas pessoas que queriam consumir aquele conteúdo. Esse outro aqui envolvendo a esposa dele. Queria que vocês também prestassem atenção para ver o apelo. Quando eu conheci o Samir, nele eu vi que seria a pessoa ideal para estar ao meu lado, um coração maravilhoso, uma pessoa de fé, uma pessoa determinada, um guerreiro. A família é tudo para ele, né? Na verdade, é o nosso alicerce, é o nosso maior patrimônio, nossos filhos, nossa família. Ele honra muito pela família. Foi o vídeo que mais tem compartilhamento. Ela falando dele, vocês também. Nada foi fácil pra gente, foi tudo com muito suor, com muito sacrifício, mas sempre assim, ele muito presente ao meu lado, bem determinado, bem focado, sabe fazer gestão, sabe motivar a equipe. A relação dele com os colaboradores é maravilhosa. Bom, eu vou para o último aqui agora. Esse último, deixa eu explicar para vocês o contexto. Estourou uma crise na campanha. Nós tínhamos uma crise que podia estourar na campanha. O Fred sabe disso, uma só, que era uma relação que o candidato a prefeito tinha com determinado vereador. E a gente sabia isso, a gente preparou uma vacina, a gente sabia que isso podia acontecer, né? E no meio da eleição eles julgaram que ele tinha essa relação com o vereador e tal. E aí ele entrou fazendo esse vídeo. O que a gente fez? A gente fez um vídeo fechado dele, depois a gente abriu para outras pessoas que tinham na Laguna credibilidade, né? A eleição do avalista, a gente disse. Ou seja, quando o vídeo abre, a gente mostra de pessoas na Laguna que eram bem vistas. Então, para vocês entenderem, esse vídeo foi uma gestão de crise. Sou o Samir do Projeto. Você já deve ter. Sou empresário, candidato a prefeito aqui. Embora eu nunca tenha sido político e não precisar da política, fui incentivado por pessoas de bem a colocar meu nome à disposição nestas eleições. Por entenderem que Laguna pode e merece mais, encarei isso como uma missão.
uma forma de retribuir à minha cidade tudo aquilo que ela proporcionou a mim e à minha família. Eu poderia agora estar falando sobre os meus projetos que eu tenho na cidade, que são muitos, mas infelizmente eu tenho o dever de vir a público, olhar nos olhos de cada um de vocês e repor a verdade. O meu nome vem sendo associado de forma negativa a um vereador de Lagoinha. Como jamais fui envolvido em escândalos e armações políticas para tentarem me vencer, resta oposição apenas isso: envolver em fake news e boatos. Olhando para cada um dos lagunenses, com muita tranquilidade e respeito, afirmo que não tenho compromissos ou acordos com ninguém. Foi assim que eu construí a minha trajetória empresarial, e ser assim na política. Fazendo as coisas do jeito certo, ouvindo apenas a minha consciência. Repito e deixo claro, afirmo que não tenho compromissos ou acordos com ninguém, diferentemente de quem me acusa. A minha aliança é com pessoas de bem, cidadãos que estão ao meu lado na construção de uma nova Lagoa. É com esse time, e milhares de lagunenses, que faremos uma revolução na cidade, na saúde, na geração de emprego, na retomada do turismo, na eficiência do serviço, na educação e na pesca. Não acredite em fake news. Por uma campanha limpa, por mais dias melhores, venha caminhar conosco. Laguna merece mais. Então, esse foi o resultado da eleição. Aquilo que eu falei para vocês foi um resultado apertadíssimo. Oi? Votava nele? Eu também. Votava também? Ó, a galera gostou. Viu, Fred? Nosso trabalho foi bem feito. Convenceu ou não convenceu? Demais. Mas ele era de verdade, gente. Porque emociona, funciona. Então, olha o resultado da eleição, aquilo que eu falei para vocês. 34% ele fez, o prefeito fez 31%, e um outro candidato, que também era mudança, que era um vereador muito combativo, chamado Preto Gripa, que está ali, fez uma votação também grande. Então, quase que prefeito mesmo, com uma rejeição conseguiu ganhar, porque tinha 2 candidatos. Mas graças a Deus, deu certo. E pelo jeito convencemos alguns de vocês aqui que estão aqui também. Isso. Para finalizar a apresentação, 16 dicas pinga-fogo sobre eleição. Primeiro, agenda. Foque agenda. Agenda boa é aquela que traz reputação ou traz voto. Quando vocês quiserem saber qual é a agenda que eu vou, pense. Tem reputação? Traz reputação? Voto. O que é reputação? Ah, tem um evento na entidade. Não vai me dar voto, mas vai me dar material digital, vai me dar reputação, vai... enfim. Então, vá. 2, conteúdo relevante. Não vou falar muito aqui porque o Lucas e o Fred vão falar sobre conteúdo. Não esqueçam apenas que vocês estão trabalhando em uma sociedade onde as pessoas não têm tempo. Vocês têm que fazer conteúdo para quem não tem atenção para vocês, não tem tempo e está em movimento. 3, banco de dados. Se não fizerem banco de dados das agendas presenciais, das agendas que vocês forem, nome, telefone, bairro, não valeu a agenda. Faça banco de dados. Não é disparar mensagem, não é comprar banco de dados. Faça um banco de dados orgânicos. Comecem a trabalhar com isso. 4, autenticidade. Tem que ser de verdade. O eleitor sente o cheiro da mentira. Essas peças que eu mostrei para vocês aqui, o candidato tinha essa verdade. Ele só não sabia mostrar. Qual foi o nosso trabalho como consultor? Fazer ele mostrar. O cara que era um empresário fechado, que era visto como um cara que esse cara é dinheiro. Daqui a pouco esse cara veio e aflorou aquilo que ele era. Ele é família. Ele é família Margarida quando ele estava ali dentro. Só que ele não sabia mostrar. O nosso trabalho foi fazer ele mostrar aquilo que ele tinha de bom. 5, diálogo nas redes sociais. Gente, rede social não é para passar notícia apenas. É diálogo, é mesa de bar, é para vocês conversar e interagir. Eu fico muito puto quando eu vejo um candidato, por exemplo, ou alguém que não responde, não dá uma curtida no comentário, ou não responde o comentário. Gente, as pessoas não gostam do político. Se o cara foi ali e fez um comentário, é porque ele quer jogo, é porque ele curte ali, comenta, chama no canal próprio. 6, pré-campanha. Agora pode tudo, gente. Agora pode tudo. Façam tudo que tem que fazer agora. Só não pode pedir voto e dizer o número. Aproveitem o tempo. Dizem que o dinheiro é a coisa mais importante da campanha. Não é, gente. Não é. Eu já vi gente ganhando a eleição aproveitando bem o tempo e com muita gente. Eu nunca vi gente ganhar a eleição com poucas pessoas. Eu nunca vi um candidato com poucas pessoas ganhar, mas já vi gente com pouco dinheiro ganhar. Então, o principal tempo, o principal ativo numa campanha é o tempo, a pré-campanha, depois propósitos, depois vem sim essa construção financeira. Claro que por mais apaixonado que
que seja um projeto, ele precisa de uma condição financeira mínima. Então, reúnam pessoas, falem de ideias. 7, pauta certa, público certo. Não adianta falar sobre tudo com todo mundo. Tem que falar sobre determinado assunto. É candidato a vereador? 2 temas principais. Você não vai conseguir ser visto com mais de 2 temas. Não force. Não é que tu não pode falar de outros assuntos. Pode falar. Mas tem que ter 2 temas que tu vai conhecer. Clareza de posicionamento. Gente, se posicione. Se posicione. Não saia do muro. O muro está ficando estreito. Se posicione sobre aquilo que você é e sobre aquilo que você não é. O Samir, por exemplo, falou ali, olha, eu não sou político profissional. Como outros candidatos, olha, eu não represento, o Lula tem umas tiradas de dizer o que ele não representa, né, do Bolsonaro e o Bolsonaro do Lula. Então, não é só o que eu sou, é o que eu não sou que eu tenho que bater também. A internet é meio, não é fim. Vocês têm que levar para o mundo da internet, das redes sociais, aquilo que vocês são no dia a dia. Não adianta dizer, ganhei a eleição pela internet, é o meio. Importantíssimo, mas é o meio. Fato ou boato? Em 10 minutos, tá? Fato ou boato? Fato ou boato? Eu vejo campanhas que muitas vezes começam a fazer uma gestão de crise sem ter crise. Porque saiu no Facebook, saiu no site, aí o cara vai lá olhar, o Facebook tem uma curtida ou nenhuma, e quem está fazendo a crise é aquele cara da campanha que printou, mandou no grupo do WhatsApp. Galera, E gerou a crise. Eu já vi candidato a prefeito e vereador responder o que ninguém perguntou. Gente, não se conserta o que não está estragado. Exatamente. Não se conserta o que não está estragado. Então, não identifique se é uma crise ou não. É uma crise ou não. É fato, é boato. Razão e emoção. Capricha no componente da emoção. 20% razão, 80% emoção. Os componentes que engancham são os emocionais. As pessoas gostam de história. As pessoas se convencem através de histórias. Você multiplica através dessas histórias. Então, capricha. Voto da gratidão e da expectativa. Nós temos o que é o voto da gratidão, que eu costumo chamar? É aquele voto que a pessoa fez um serviço prestado, ajudou, né, fez um trabalho, seja ele de forma coletiva, com uma comunidade ou individual, e a pessoa tem uma gratidão. Esse voto você pode buscar? Pode buscar o voto da gratidão, existe. Mas não esqueçam de buscar o voto da expectativa. Mais importante do que o voto de falar do ontem é falar do amanhã. As pesquisas mostram isso. Falem do amanhã, falem do futuro, vendam esperança. Aquilo que você fez para a pessoa nada mais é do que um aval para ela acreditar que ela pode estar contando com você. Ela não vai votar só por causa da gratidão. Ela vai votar porque ela sabe que quando precisar de alguma coisa na saúde, quando ela precisar de uma obra no bairro dela, ela tem uma porta aberta. Então trabalhem o voto da gratidão? Sim, mas trabalhem o voto da expectativa, o voto do amanhã. Falem do amanhã, vendam esperança. O silêncio não é, gente, na hora, isso aqui é básico, né? Na hora do abafa, na hora do momento difícil, segura um pouquinho, tanto a publicação na rede social, ou na reunião quando vai brigar com alguém. Muitas vezes o silêncio não é. Gente, o silêncio você consegue aqui no outro dia construir. Eu já vi campanhas e eu já vi candidaturas acabarem porque o candidato ou porque a equipe tomou uma decisão precipitada. Né? Essa linha do tempo que você não perdeu oportunidades, né? Essa loucura que a gente vive numa eleição, a gente está sempre buscando oportunidades e tem medo, pela questão do tempo, você perdeu a oportunidade, né? Você é muito lento. Então, cuidem com isso, cuidem. Avaliem bem se não pode esperar um pouquinho. Mais importante nesse momento agora, do que vocês vão fazer ou o que vocês não vão fazer. Vocês não podem errar. Vocês não podem errar. Oi? Não ser reativo. Não ser reativo. Perfeito. O que emociona funciona, obviamente. Existe uma verdade na política, gente. Só uma. As urnas. As urnas são a maior verdade que eu já vi na política e que vejo até hoje. Elas não mentem. Se vocês procrastinarem, se vocês jogar para frente, se não fazer o que tem que ser feito, a urna não mente. Ela mostra o trabalho que foi feito. E o último, mas não menos importante, aliás, para mim é o mais importante, até porque eu fiz uma tabela dela, foque no primeiro eleitor certo. O que é focar no eleitor certo? É isso aqui, ó. Eleição de prefeito e vereador, eu vejo o pessoal indo buscar voto em quem, lá na terceira camada. Gente, primeiro você tem que buscar o voto certo. Sua família, seus amigos,
seus parentes. Por quê? Porque quando você convence essa pessoa a votar em você, você está ganhando um multiplicador. Aquela tua tia que tu não chamou para tomar um café, gasta 100 reais, gente. Chama lá todas as tias, os primos, faz um cafezinho ali, bolacha. Lá a gente faz café com bolacha, que é cuscuz, né? Eu sempre fiz isso. Com bolacha também? Pode ser com bolacha? Faz um café lá, gente. Quando você convida a sua família e seus amigos e explica o propósito, o projeto, essas pessoas se sentem importantes, elas se sentem juntas, elas têm o desejo de estar junto, gera pertencimento, gera aquilo que eu falei, as pessoas, pô, aquela tua tia, aquele teu primo, ele podia votar em ti, mas agora ele vai buscar 5, 10 votos, porque ele virou multiplicador. Então primeiro fale com o seu time. Isso vale a eleição de vereador e de prefeito. Não adianta falar com aquelas pessoas que estão lá fora da bolha. Primeiro tem que organizar a casa, o time interno, as pessoas próximas, as tarefas que cada um vai fazer, para depois ir lá buscar. E aí, na sequência, aí eu vou no eleitor possível. O que é o eleitor possível? Se eu sou um professor, se eu sou um agente de saúde, se eu sou um professor, eu vou lá na escola municipal, eu vou lá na escola estadual buscar outros professores, eu vou conversar com mães de alunos, eu vou naquele periférico, eu venho buscar esse eleitor aqui possível, que são pessoas que, de uma segunda maneira, uma segunda camada, elas são possíveis dentro do meu projeto. E depois eu vou lá naquele eleitor. Se eu sou ligado a Bolsonaro, não adianta eu perder tempo com alguém do pessoal do PT. E se eu sou do PT, se eu sou ligado ao Lula, ao PSOL, não vou perder tempo com quem é ligado ao PL do Bolsonaro. A probabilidade desse cara votar em mim é muito pouco, porque as minhas bandeiras, a minha ideologia é muito diferente. Por isso que a escolha do partido é tão importante. Então, foquem nessa construção aqui. Primeiro, os seus. Do mais, gente, ó, eu tenho uma lista de transmissão. Aqui está essa lista. Eu mando notícias semanais sobre políticas, dicas. O meu trabalho é feito sobre pesquisas, sobre estratégia eleitoral de pesquisas. Quero finalizar agradecendo o Emerson, do Eleja-se, toda a equipe do Congresso Connect, né, a Mona, a Lívia. Hoje o Eleja-se, eu posso dar o meu testemunho, né, de quem conhece um pouquinho do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O Eleja-se é hoje a escola que mais elege no Brasil. O Emerson é um farol que nos ilumina, um estudioso, uma pessoa que tem aí feito muito. Esse evento aqui é mais um evento feito por ele, organizado por ele, pela sua equipe, então parabenizar. E dar uma dica também para vocês, além dos produtos do Eleja-se, dá uma olhada com carinho no site Escola de Políticos, do Lucas. Eu até acho que ele vai hoje aqui fazer, vai? Então, até com cupom, gente, ó, não percam a oportunidade de estar junto à Escola de Político. O Lucas, assim como todo bom profissional, assim como o Emerson, o Fred, ele abre espaço para outros profissionais e traz para dentro esses profissionais. Então, ele tem um site ensinando lá tráfego pago, ensinando pesquisa, ensinando como se faz a eleição, e ele vai depois passar para vocês. Então, se puderem ter a oportunidade de estar lá junto, não percam de estar junto, porque vale muito a pena. E, para finalizar, quero agradecer a todos pela paciência de ter ouvido. No final, eu vou ficar aqui também, até amanhã, quem quiser bater papo, né? Se tiver alguma pergunta, uma pode, né? Se tiver uma pergunta também para fazer, uma pode, uma pode. Pergunta para fazer, e agradecer uma pessoa muito especial que veio comigo, que é a Kércia, minha esposa, que está aqui. Primeira vez que ela vem comigo, ela vem sabe que eu te amo, cara. Obrigado por ter vindo. Valeu, gente. Que palestra.